Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Pod Money, o podcast onde nós falamos de negócios, empreendedorismo, carreira, mercado financeiro, de uma forma muito leve e descomplicada, do jeito que só o desempresário sabe fazer. Então eu quero agradecer mais uma vez a você pela sua audiência e hoje eu estou recebendo aqui dois gigantes do ramo de incorporação imobiliária. Eu estou recebendo Eric Andrade e Daniel Gomes, que eles representam a empresa e são sócios da Gomes e Andrade Construtora Imobiliária. E eles também têm uma loja de planejados que eles pegam direto da fábrica para trazer a melhor qualidade para vocês com o melhor preço. Olha só. E eu quero agora apresentar para vocês esses dois grandes do ramo, Daniel, Eric. Fala um pouco aí de vocês, se apresentem. Vamos começar pelo Dani e obrigado mais uma vez aqui pela participação de vocês. Muito obrigado, irmão. Primeiramente, muito prazer, eu sou o Daniel, tenho 31 anos. Como meu amigo acabou de dizer, né, somos empresários no ramo da incorporadora e também temos uma loja de móveis planejados. E, enfim, pode se apresentar o meu sócio. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric Andrade, tenho 31 anos de idade também, né? Até nisso nós combinamos. Sim. E hoje somos sócios dessas duas empresas, que é a Gomes e Andrade e a Unique, móveis planejados. E, cara, esse mercado é um mercado muito bom e temos muitas coisas para falar para vocês, muito bate-papo interessante para conversar. Só que a gente vende muitas outras coisas no mundo do empreendedorismo. Legal, e isso a gente quer saber como vocês chegaram nesse ramo, né, de incorporação imobiliária, que é um mercado que está super aquecido, né? Nós vemos aí para todo lado prédios sendo levantados, casas, e eu quero entender um pouquinho com vocês quem que era o Daniel e quem que era o Eric antes de chegar nesse ramo da incorporação imobiliária. Então vou começar. Eu já venho desse mercado, né, de empreender já há mais de 10 anos, 11 anos, só que eu não comecei com incorporação, com esse mercado que eu tô hoje. Eu comecei com... Sabe, conhece o Todo Mundo Deu Cris? Conheço, não tinha aquele muambeiro lá que... Eu sou basicamente... o perigo? O perigo. Basicamente isso. Eu comprava mercadoria e vendia, né? Eu comecei lá atrás com um sonho de ser jogador de futebol, só que não ganhava dinheiro com isso. Eu tinha que fazer alguma coisa para rentabilizar. E eu pensei em ir lá no centro, na 25 de março, comprar bugigangas, tênis, roupa e vender. Que era a Shopee física da época, né? Basicamente isso. E foi ali que começou a despertar esse mundo de empreendedorismo, né? De vendedor, né? Que no meu sangue é vendas. E eu sei que quem sabe vender não passa fome. E assim eu comecei. Comecei a vender vários tipos de produtos e assim eu fui crescendo nesse mercado de empreendedorismo. Aí eu comecei a trabalhar com um mercado poderosíssimo, que é o mercado de iPhones. E hoje ainda tenho uma loja que é super conceituada no mercado, já fazem 8 anos que ela existe, e ali eu comecei a construir uma solidez, comecei a ganhar dinheiro, comecei a me capacitar cada vez mais para ser um bom empresário. Só que é um mercado muito bom, porém é um mercado que tem muitos altos e baixos, é um mercado que você ganha muito dinheiro, mas é um mercado que você também pode perder muito dinheiro, que aconteceu comigo várias coisas que eu passei por tudo isso. E depois de longos anos aprendendo, ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, eu resolvi também testar outros mercados e outros negócios. E foi aí que o Daniel apareceu, tá? Boa. A gente vai continuar, né, mais pra frente sim. sobre isso, mas só para vocês entenderem que eu venho de um mercado totalmente diferente do que é a incorporação, do que é os móveis planejados, que é a construção em geral. Sim. E estou caindo de cabeça, estou mergulhando, né, com todas as minhas energias para fazer esse negócio fazer mais dar certo ainda do que já está dando. Não, legal, Eric. Eu quero até abrir um parênteses aqui. Primeiro, qual que é o nome da loja de iPhone? É meu celular favorito. Meu celular favorito. Ó. Então você vai lá entrar no Instagram do meu celular favorito. E se você escrever lá Pod Money, você dá um desconto, Com pessoal? Com certeza. Escreveu Pod Money no meu celular favorito, você ganha um desconto, hein? E lá tem os melhores preços, viu? Só melhores chamar preços, que hein? com certeza vai garantir Olha bom só, negócio. hein? Olha o negócio bom que eu tô arrumando para vocês aí que estão nos acompanhando. E, Eric, deixa eu te fazer uma pergunta também, depois eu vou até fazer também pro Daniel,
Porque hoje a gente está vendo um grande barulho nas redes sociais, né, com o Toguro. Agora ele assumiu a parte de comunicação da CIMED e é um ramo totalmente que ele não tem, entre aspas, né, um conhecimento, mas na questão do marketing ele está conseguindo trazer algo. E a gente viu que tanto ele quanto o João Adib, eles não têm formação acadêmica, mas tem o que você falou, o sangue de vendedor na veia, que é o que vocês têm. Começou lá comprando as bugigangas na 25 de março, vendendo, empreendeu, começou uma loja de iPhone. Você tem algum tipo hoje de formação? Cara, eu sou formado em administração, né? Eu estudei. Legal. Graças a Deus, minha mãe sempre ficou no meu pé desde aquela época que eu tinha aquele sonho de ser jogador de futebol, que achava que não precisava estudar. Ela sempre foi uma pessoa que falou assim, não, filho, enquanto você estiver na minha casa, você vai estudar. E eu estudava, né? Estava na faculdade e ao mesmo tempo estava trabalhando, né? Então, lá eu aprendi muitas coisas, óbvio. Porém, eu usava mais lá como um network, como um Sim. espaço para fazer negócio. Então, eu tenho essa formação de administração, tá? Mas eu vejo que, dependendo do que você for fazer, não é uma necessidade, né? Hoje, numa faculdade, é muito mais importante ou muito mais necessário você focar no que você quer e fazer, talvez, cursos ou algo que você realmente vai aprender na prática, né? Mentorias, assessorias, né? Eu acho que te dá muito mais retorno dependendo do que você for fazer. Óbvio que um médico é necessário fazer Sim. uma faculdade, mas para quem quer vender ou quem quer empreender, talvez você pode focar num negócio que realmente vai dar muito mais resultado. E é o que os grandes empresários eles dizem, né? Que a forma mais rápida de você prosperar, de você crescer é com vendas, né? Dificilmente tem uma outra maneira. Muito legal, Eric, Cara, sua tudo que você vai trajetória. fazer hoje, você vai ter que saber vender, mano. Tudo, né? E até mesmo saber vender a sua imagem, né? Hoje eu sou muito forte, eu vejo que eu sou muito forte na internet para qualquer tipo de negócio, né? Eu sei dominar a arte de usar o Instagram, usar a internet Ao nos seu meus favor. negócios, né? A loja de iPhone hoje, ela vende muito bem porque todos esses anos eu sempre soube trabalhar a internet, sempre tentei aprender, sempre busquei mais e trazendo para os meus novos negócios, a gente está tendo resultado por conta disso, porque a gente sabe usar a internet a nosso favor. A gente conseguiu resultados expressivos no orgânico, né? Usando a nossa rede social, usando a nossa forma de interagir com o público, e isso está trazendo muito resultado para a gente. Muito legal e é o marketing hoje, né? Antigamente o pessoal colocava alguns artistas, hoje são os influencers. Exato. Era alguma propaganda na Globo, no SBT, mas como que o mundo ele muda, né? Quem imaginava isso, né? E é muito legal vocês saberem usar isso a favor de vocês. E Dani, como que você era antes de começar esse ramo da incorporação imobiliária? Fala um pouco para nós. Cara, a pergunta é o que eu não fazia, porque eu sempre fui desse ramo, né? O meu pai, ele vem dessa área da construção civil. Meu pai, ele sempre foi mestre de obras, e meus irmãos mais velhos, porque eu tenho bastante irmão, viu? Quantos irmãos? Em off aqui, rede nacional. Tenho 9 irmãos. 9 irmãos, 9 irmãos. bênção. A maioria hoje trabalha em outras áreas, mas especificamente tinha 2 que seguiram os passos do meu pai. E eu fui o terceiro, né? Só que para uma linha mais de formação acadêmica, de realmente entender de como funciona o negócio da construção civil e querer desfrutar desse mercado aí maravilhoso que, inclusive, eu quero falar para o pessoal de casa aí que quem compra terra não erra, já dizia os mais antigos. Então, analisando essa frase aí que eu tenho comigo desde sempre que a gente decidiu empreender. Mas, William, vamos lá. Cara, desde 2015, quando eu estava fazendo minha faculdade de arquitetura, eu tinha uma vontade de trabalhar como empresário de fato na área da construção civil. E naquela época, não sei se o Eric lembra, a gente chegou a trabalhar com a Rinode também, em que era um método ali de empreender, né? Foi ali o meu primeiro, vamos dizer assim, o primeiro Experiência, né? contato com o empreendedorismo. Atrelado a isso, eu fazia faculdade nessa época e eu já atuava, entre aspas, como um arquiteto. Por quê? Eu sempre tive essa vontade de trabalhar para mim mesmo. Eu nunca gostei de ficar no escritório sentado. Não porque eu tenho um preconceito contra isso, mas é porque não era o meu perfil. Eu sempre gostei de estar na rua, sempre gostei de comunicação, de falar com as pessoas. E atrelado à Rinode, como eu te falei, eu fazia projetos para os meus irmãos e para parceiros dele, né, na obra. Então, tinha um projeto de interiores, algo do tipo. Então, a pessoa não queria investir num arquiteto. Eu sei que os arquitetos que estão me assistindo vão falar que isso não é nada profissional, mas assim, foi o meu meio de pagar minha faculdade naquele momento.
Então eu já realizava pequenos projetos que não necessitavam de aprovação em prefeitura ou coisa do tipo, Uhum. para os meus irmãos e para alguns clientes dele que me procuravam. Então isso já me despertou desde cedo uma curiosidade de explorar mais esse ramo, que ele ficou morto ali por um tempo, né? Porque depois, quando a gente foi progredindo na Renault, eu fui esquecendo um pouco esse lado. Por quê? Porque a construção civil, ela é para muitos, mas é para poucos ao mesmo tempo. Por quê? Porque muitos entram, mas poucos continuam devido à dificuldade que tem de se manter no Uhum. ramo. É a dificuldade de você ter uma boa equipe, uma dificuldade de você entregar um serviço de qualidade para as pessoas. Então, se você não ser esse profissional que tem a capacidade de lidar com pessoas, de saber executar um trabalho bem feito, de lidar também com o comercial bem atrelado e principalmente com o financeiro, certamente você vai quebrar no meio do caminho. Então, eu já vi muitas pessoas passar por esse ramo e muitas pessoas saíram. Então, de fato, o que aconteceu, o que está acontecendo com a gente hoje, eu posso falar que é uma bênção de Deus, né? Com a gente, o Eric sabe muito bem todo o nosso começo. Mas o fato é que, como eu falei para você, teve um momento que eu deixei essa área de lado, né? Eu quis focar um pouco mais no meu lado comercial, de vendas, de pegar Sim. produto que eu posso palpável, né? Chegou um momento da minha vida que eu queria pegar um produto e vender rápido, como o Eric falou, pegar uma bugiganga no centro de São Paulo. Eu também fui um pouco para essa área, na mesma data que ele, inclusive, que foi ele em meados de 2017, Uhum. 2018. Só que nessa época eu trabalhava com o meu sogro, né? Ele tinha uma loja no centro de São Paulo e eu tive a oportunidade de gerenciar essa loja. Posteriormente eu tive minha loja também. E assim sucessivamente, cara. Determinado momento ali de 2023, se eu não me engano, eu tava com uma grana para investir e, enfim, eu tava bem certo assim de tudo que estava acontecendo na minha vida. E em determinado momento eu chamei duas pessoas para conversar. Um foi um amigo que eu tinha do centro de São Paulo, ele tinha uma loja no Brás, e o outro foi o Eric. Eu lembro que eu fiz uma reunião à parte com cada um, falando que eu queria investir em alguma coisa e fui pro ramo deles. Cheguei pro Eric e falei para ele, olha, eu tenho interesse em investir, como você já é da área de iPhone, eu também tenho conhecimento em iPhone, inclusive eu já vendi antigamente, só que não profissionalmente como Uhum. ele. Então, a gente uniu forças ali e nós abrimos uma loja na Paulista, que era a Royal Celular. Ficamos ali por um período. Só que dentro de mim, desde quando nós abrimos a Royal, eu sentei com o Eric e falei, olha, eu tô abrindo a Royal com você, mas o meu real interesse mesmo é abrir uma incorporadora. E assim, cara, de fato nem sabia como funcionava uma incorporadora. Ó, na minha cabeça Já eu ardia não no conseguia coração de visualizar. vocês. Tipo assim, construir um prédio, né, Uhum. com vários apartamentos. Quando ele falou, eu falei assim, como assim a gente vai fazer um prédio? Eu não conseguia Uhum. visualizar, mas ele já tinha isso implantado na cabeça dele. Ele já tinha visualizado, né, e te Na trouxe verdade, para ele o só abriu a sonho, loja né, comigo pra Exato. para plantar ali. conseguir isso. E é engraçado, até abrindo um parênteses aqui nisso que você tá falando, Daniel, que é uma ferramenta que tem no livro As 16 Leis do Sucesso, de Napoleão Hill, Opa, já que ele li. chama de chave mestra. Então você já sabe que ele uniu justamente esses propósitos, né? E você já tinha essa visualização, trouxe o Eric para fazer parte ali da banda, né, como um todo, Exato. e hoje tá vendo esse sonho, né, ser uma E realidade, né? também, nessa mesma época, ele falou pra mim, ó, eu tenho vontade de abrir uma loja de móveis planejados. Inclusive, ele já trabalhou com Eu vou isso um falar tempo sobre isso. atrás, Uhum. mas ele Legal. também já tinha plantado. Eu falei, pô, móveis, mano, né? Tipo, nada a ver com Uhum. iPhone, não, não, não. Mas na mesma época ele plantou essas duas sementes e depois de algum pouco tempo, olha o que a gente tá construindo, né? Exato. Uhum. Continua aí. Então, aí de fato, em todo esse período, eu sempre busquei alternativas de empreender, né? Então, assim, a loja de imóveis, só tem um item que eu esqueci de falar para vocês aqui. Porém, em 2017, o meu sogro ele me fez uma proposta para sair do centro e para ir para o bairro. E essa proposta era uma loja de imóveis planejados, em que ele tinha um Uhum. sócio e ele queria que eu gerenciasse essa loja. Inclusive, para quem é da região aqui, a gente abriu a loja ali na Sapopemba, ali próximo do Pô, 7 de legal, setembro. hein? A loja era legal, eu que gerenciei toda a construção dela, o Eric Uhum. chegou a conhecê-la. E, cara, eu fiquei nessa loja, assim, pessoal, falar pra vocês, eu sou uma pessoa muito temente a Deus, muito crente, e eu vivo de milagres sempre. E eu lembro que nessa loja não entrou uma alma. Nós ficamos aberto um ano, não entrou uma alma. Sobrevivemos um ano ali, meu sogro, não sei como que ele fazia. E, enfim,
Só que eu ia com dedicação, eu ia para lá fazer meu Uhum. trabalho bem feito, porque na época eu já era projetista, eu sabia fazer toda essa questão de atendimento ao cliente também. Então, em determinado momento ali, eu recebendo um salário dele, né, como gerente dessa loja, eu fiquei infeliz porque eu sabia que não era o meu propósito. E eu falei, foi uma época que eu fiquei bastante, vou colocar aí pro pessoal depressivo, né, mas eu acredito muito em outras coisas, porque eu tinha um propósito maior e não estava Uhum. explorando isso em mim. Então Deus teve uma conversa comigo, eu falo que ele teve uma conversa comigo em que ele me mostrou para mim assumir responsabilidades. Eu nunca tinha assumido uma responsabilidade. Como eu te falei, nesse momento eu trabalhava com muita coisa do centro, igual o Eric falou também, só que eu nunca quis assumir a responsabilidade de ter um escritório, de começar um atendimento profissional com o cliente. E nesse momento Deus falou comigo, ele falou, olha, você só vai crescer e se tornar um homem quando você assumir responsabilidades. Então, cara, eu lembro que, ó, até me arrepia só de Uhum. falar, porque eu lembro que quando eu coloquei essa semente na minha cabeça, eu comecei a plantar, foi um momento que a gente tinha papel de parede também lá na loja para vender, né? E quem era o dono da loja de papel de parede era eu, não era o meu sogro. Eu meio que atrelei as empresas ali, foi uma condição que eu coloquei para Sim. ele. E a minha representante da loja onde eu comprava esse papel de parede para vender para os meus clientes, ela é uma pessoa cristã também. Eu lembro que eu estava fazendo um projeto para a paróquia em que eu participava, que era a paróquia próxima de casa, que é a Nossa Senhora do Pilar. E o padre, ele é um cara muito carismático, é uma Uhum. pessoa bem também cismada, né? Ele falou, pô, um menino trabalhando dessa forma tal. Ele não colocou muita confiança no meu trabalho, ele quis ir até a loja para poder conhecer de fato se era verdade o que eu estava falando, para ele poder comprar Sim, esse sim. material. Só que é proibido o lojista levar um cliente até a distribuidora. Só que eu conversei com a minha representante, minha vendedora, que na época era a Isiane, se ela estiver vendo isso aí, ela vai lembrar. Isiane Pimentel. E eu me lembro muito bem que quando eu cheguei lá, isso era lá em Presidente Altino, ali perto da Lapa, tal, Osasco. E o padre chegou, começou a conversar com a minha vendedora, né? E ele falou assim: pô, você é novinha, tô vendo que você já tá com uma aliança no dedo, você aparenta ter uns 15 anos. Ela falou: não, eu vou me casar agora, inclusive eu tô comprando meu apartamento. E no dia anterior, eu tinha tido essa conversa com Deus, se era pra mim prosseguir nessa área e pra ele me mostrar um Uhum. sinal. E cara, naquele momento ali, eu entendi o quê? Deus, ele te dá a capacidade, mas a ação quem tem que É. tomar é Você você. faz o start, né? Entendeu? Você que tem que dar o start. Então, por isso que eu sou um cara muito crente nisso. Eu sou um cara muito crente de que Deus ele já deu as oportunidades para todas as pessoas. Tem pessoas que são presas à própria mente por N Uhum. circunstâncias. Só que quando você se desperta para isso acontecer, você entende que o mundo ele tem muitas coisas ruins, mas ele tem muita coisa boa também, porque você pode fazer muito pelas outras Sim. pessoas e também por você. E no momento que eu tava ali de uma, entre aspas, como eu falei para vocês, depressão, que, enfim, eu acredito muito em outras coisas, tentação ali, querendo fazer várias coisas com você. Eu acabei me despertando nesse dia e eu falei pra minha vendedora, eu falei, olha, você já fez os móveis planejados da sua casa? Ela falou, não, inclusive eu tô procurando. Cara, quando ela falou aquilo pra mim, eu até agradeço a Deus aqui nesse momento, porque eu falei, olha, você achou a pessoa certa pra fazer seus móveis, por lá na loja eu vendo isso também e tal. E aí eu lembro que eu passei 2 noites sem dormir, dia e noite fazendo o projeto do apartamento dela. Legal. Que Cara, e legal. assim, quem já foi comprar móveis planejados em loja sabe do que eu tô falando. Geralmente, quando você senta numa mesa para Uhum. falar com o vendedor, ele faz o seu projeto ali da sua planta, ele faz bem básico, dependendo muito da loja, ele vai fazer um projeto personalizado para te vender. O projeto personalizado vem depois da venda, mas ali no início ele é um projeto bem de venda mesmo, para te Uhum. captar ali, para você ver como vai ficar e tudo mais e já te passar um valor. Principalmente quando se trata de você saber se aquela pessoa é A, se ela é B, se ela é C. Uhum. E, cara, eu lembro que eu nem pensei nisso. Eu lembro que eu já fiz o projeto dela, eu fiz o melhor projeto da minha vida. Na minha cabeça eu falei, não, esse projeto eu vou vender. Eu lembro que na época, no Facebook, o Facebook ele permitia que a gente postasse foto 360 graus. E quase ninguém sabia disso. Eu nunca vi nenhuma loja fazer isso. E eu descobri que num programa que as lojas geralmente faz o Usam, né, para projeto, fazer o né? projeto. Que é o Promob. Eu lembro que ele tinha essa opção de fazer câmera 360. A imagem saía toda distorcida. Você tinha que usar um software próprio para poder Uhum. reproduzir aquela imagem. E o Facebook ele estava disponibilizando. O que eu fiz? Eu abri uma página privada com o nome da minha loja e eu comecei a colocar todos os meus projetos 3D ali. E ali eu tive a venda dessa cliente.
Essa cliente me indicou uma amiga dela que era da igreja, que eu também fiz na mesma época o projeto. E depois disso, como eu falei para você, eu estava dentro dessa loja ali, e era do meu sogro, e eu decidi que eu queria trabalhar para mim, eu quis acreditar no plano de Deus e eu abri meu próprio escritório, que na época o meu representante comercial ele permitia que, porque assim, só para vocês entenderem, a loja de imóvel planejado, geralmente quando a gente faz uma aquisição de uma licença, as fábricas, no caso que ficam no sul do país, elas permitem que você abra um showroom e isso é um pré-requisito para você vender a marca deles. Eu lembro que na época, com a modernização, a tecnologia, a internet, eles começaram a permitir que os arquitetos, né, ou os lojistas começassem a trabalhar do escritório, sem ter necessidade de estar na rua. E eu fui uma das primeiras pessoas a implantar isso. Então, de fato, eu fiquei um tempo, né? Para não me alongar muito, que a gente vai falar sobre muita coisa ali, eu fiquei até 2020 na pandemia, eu trabalhei. A pandemia meio que deu uma quebrada, porque nós não podíamos entrar na casa das pessoas para poder fazer. Sim, teve essa questão mesmo. Então, foi uma coisa que me chateou bastante. Não chateação de não poder entrar, mas porque a gente meio que deu uma quebrada naquele momento. Era uma determinação por conta do lockdown e a gente tinha que respeitar. Pô, a gente faz muito trabalho para as pessoas que muitas vezes tinham comorbidades. Então, enfim, Sim. a gente ficou um tempo ali sem trabalhar. E nisso eu acabei criando uma aversão um pouco desse ramo, porque justamente por ser um processo muito demorado. Você capta o cliente, você faz a venda, demora ali 60 dias para você começar a montar esse projeto, até porque também depende muito às vezes o cliente está fazendo uma obra na casa dele, então você tem que esperar esse processo acontecer. Então, cara, assim, para resumir, como que nós chegamos na Gomes e Andrade e na Unic. Então, depois desse tempo aí, eu comecei a trabalhar com outras coisas, como eu falei para vocês, comecei a trabalhar com o centro de São Paulo também. E depois, quando eu fiz aquela proposta, depois de muito tempo, em 2023 ali, quando eu fiz a proposta para o Eric pra gente abrir a Royal, né, que é a Royal Celular, cara, nós ficamos ali questão de 6 meses, né, Eric? 6 meses. 6 meses. Nesses 6 meses aí, o Eric ele teve alguns problemas pessoais em que ele tinha muitos empreendimentos, né, empresas, e estava tomando muito tempo dele. Então ele decidiu que era a hora da gente meio que vender a Royal, né? E eu falei a seguinte questão para ele, falei, olha, eu concordo em vender a Royal. Só que a gente vai ter que abrir uma outra empresa junto, que é a incorporadora. E naquele momento caiu como uma luva para ele, porque ele precisava também de uma empresa para poder alavancar os negócios dele. E também ter uma visão. Pensar no futuro, E né? pensar no futuro. Foi uma coisa que a gente conversou bastante. E, cara, de fato, naquele momento ali, Deus foi iluminando pessoas no nosso caminho também, mais uma vez. Na verdade, assim, mais uma vez não, Deus sempre esteve presente na minha vida. Só que em grandes momentos, que esse foi um grande momentos importantes. Momento muito importante. Por quê? Cara, uma incorporação imobiliária, ela tem um custo elevado. A gente está falando de um prédio ali que você constrói de 3 andares, um prédio básico, sem elevador, sem muito luxo. Você tem ali na casa dos 2 milhões, 3 milhões. Então, é um alto valor, sabe? Você gerenciar tudo isso. E quando eu falo que Deus ele usou as pessoas para nos colocar nesse meio de fato como profissional, na verdade a gente está sempre chegando lá, que a cada vez eu descubro mais coisas, eu estudo mais. Ele iluminou a pessoa, que foi o meu corretor, um corretor de imóveis que eu conhecia do escritório onde eu tinha na Vila Prudente, em que eu mandei uma mensagem para ele falando que eu tinha interesse em entrar no ramo e ele iluminou uma outra pessoa para poder me dar um direcionamento. Essa pessoa ela nos deu um direcionamento desde o começo, de graça, não cobrou R$1. E depois foi só sucesso, porque a gente começou a estudar, depois nós fizemos um negócio com essa pessoa em que a gente adquiriu nossa primeira incorporação. E aí, cara, o resto é história. Porque hoje atrelamos a Unic. Por quê? Por conta da construtora. Não foi algo que a gente falou, olha, vamos abrir a loja de imóveis planejados. Porque você linka, né, as duas empresas. Né? A gente começou a criar um ecossistema dentro da incorporadora. Então, essa é a nossa breve história que a gente vai falar aqui hoje no podcast. Não, e é muito legal porque essa união que vocês fizeram, eu pelo menos ainda não vi algo nesse sentido. Mas vocês já entregam o apartamento, né, ou a casa ali para a pessoa, para o investidor, e ainda vocês já podem oferecer até com desconto. Ó, você comprando, né, eu consigo te dar um desconto aqui no planejado. Então, assim, vocês conseguem já entregar um serviço totalmente pronto, né? Essa é a ideia.
E isso é bem diferente Essa no é a arte mercado. das vendas, você saber conseguir vender não apenas um produto, mas para a mesma pessoa mais de um produto. E facilitar, né, Eric? Até porque, que nem no meu apartamento, quando eu fiz ali toda a reforma, eu não queria ter que contratar um para fazer o mármore, um para fazer isso, aquilo. Então, eu preferi contratar alguém que já me entregasse tudo para não ter todo esse trabalho. E Né? o nosso cliente potencial, né, que a gente busca, que a Uhum. gente faz negócio, são investidores. E o investidor, ele quer o quê? Dinheiro, rentabilidade, tempo. Então, tudo isso vai no papel e ele faz as contas. Então, a gente conseguindo integralizar a entrega do apartamento com os móveis, com a reforma e rápido, para Uhum. ele é o melhor cenário. Então, a gente consegue entregar isso, não somente o apartamento em si, mas tudo isso englobado em pouco tempo, com um preço justo e todo mundo sai feliz, tanto o nosso cliente quanto nós, que Uhum. conseguiu agregar mais de um produto. E agora eu quero até fazer uma pausa. E olha só, hein? Prestem atenção agora. Eu vou pedir aqui para o meu produtor colocar aqui o arroba dos meus convidados no Instagram, o arroba também da incorporadora, se tiver aí. E vocês vão chamar agora eles, ou o Instagram também da incorporadora, e vai escrever Podmoney, e eles vão dar um desconto nos planejados também, combinado? Opa, Pode com ser? certeza. E você também, investidor, que está assistindo esse vídeo ou esse corte agora, vou até falar aqui para vocês fazerem um corte. Ó. Você, investidor, tá vendo esse corte agora? Quer investir em imóveis com uma empresa de confiança? Gomes e Andrade. Procura eles agora, chama eles aí, que eles vão passar para vocês projetos assim incríveis. Combinado? Depois vocês dão uma Muito comissão. Agora eu vou só fazer uma pausa para que a gente possa fazer um dos nossos quadros aqui, que ajuda muito, inclusive, a viralizar. O nosso vídeo do desempresário, onde nós temos aquela brincadeira, entretenimento do ouça perto de alguém, estamos quase batendo aí 4 milhões, vídeo também com 600 mil. E agora eu vou fazer o momento ouça perto de alguém com eles, para você também brincar aí com a sua família, para você já profetizar na sua vida também, você que é seu investidor de imóveis, vai ficar ouvindo esse áudio também para profetizar. Eu vou fazer com eles aqui, em tempo real, o vídeo do ouça perto de alguém. Vamos lá, que meu iPhone atualizou. E aí mudou tudo aqui o layout. Perfeito. Vamos lá. Enquadrar vocês bem aqui. Aqui, ó. Fala, meu querido, tudo bem? Eu tô aqui com o sócio da Gomes e Andrade, o Eric e o Daniel. E só para te avisar, a obra tá ficando pronta. Tudo aquilo que você investiu, a gente está projetando aí uma margem de lucro para você de 60%. Então a gente está falando na casa aí de 600 mil a 1 milhão de lucro para você. Combinado? Então, a gente finalizando a obra, eles vão entrar em contato com você. Eu mais uma vez agradecer a você por estar investindo nessa empresa que é de confiança. E tamo junto, meu querido. Um abraço. Fechou. A gente vai disparar, vai marcar vocês. Muito legal. Uma salva de palmas aqui para o momento. Ouça perto de alguém. Top, top, top. E agora eu quero seguir com vocês perguntando para vocês o que de fato é a incorporação imobiliária. Explica para nós o que é, como que é esse projeto, como que o investidor, como é lucrativo para o investidor, para as pessoas também que querem fazer aquisição, né, desse sonho do primeiro imóvel. Fala um pouco para nós o que é a incorporação imobiliária. Cara, a incorporação imobiliária é nada mais nada menos que você construir prédios, apartamentos, casas, é algo muito amplo, né? Mas qual que é o nosso game, qual que é o nosso negócio? É pegar terrenos, casas antigas, casas que as pessoas querem fazer negócio, derrubar e construir apartamentos. Então, é o um que a gente exemplo, faz. se eu tenho um terreno, o espectador que está assistindo a gente agora, se eles têm um terreno que não sabe o que fazer com esse terreno, eles podem procurar vocês também para negociar com vocês esse terreno, essa casa para ser demolida. Com toda certeza. Olha que legal. É o que a gente mais faz. É o que mais atrela pessoas que às vezes não conseguem vender a casa por estar muito antiga ou quer lucrar muito mais na casa. Vou dar um exemplo básico. A gente trabalha muito com permuta. Então, uma casa que custa 600 mil reais, por exemplo, a gente consegue fazer um negócio de permuta e entregar apartamentos quando estiver pronto. Que e legal. aí, com isso, em vez de ele pegar 600 mil reais, ele vai pegar 1 milhão. Então é benéfico tanto para ele quanto para nós, que não precisa descapitalizar os 600 mil à vista, e sim fazer o pagamento com apartamentos quando estiver pronto. Esse basicamente é um dos negócios que a gente faz, que é a permuta, né? E existem outros tipos de investimento que aí o Daniel vai explicar para vocês.
Cara, basicamente a incorporação, existe vários métodos de incorporação imobiliária. Como o Eric bem explicou, como funciona na prática uma incorporação. Você sabia que todo mundo pode ser incorporador? Mesmo pessoa física? Pessoa física também pode ser incorporador. Todo mundo pode ser incorporador. Inclusive, hoje eu estava tendo um papo com uma cliente que eu fui visitar à tarde e ela tem um terreno em que ela me questionou como que ela poderia fazer para construir nesse terreno. E eu, como tenho ali a agregar para as pessoas, não quero ganhar sozinho, eu expliquei para ela como funciona a incorporação. Só que existe todo um caminho financeiro por Sim. trás, que inclusive a sua página aborda muito bem, então são temas que você atrela aqui todas as empresas que o telespectador pode assistir todos os conteúdos e juntar dinheiro para fazer uma incorporação. Então, assim, a incorporação ela começa quando nós temos ali um terreno vazio, tá? Em que os vendedores se manifestem a querer vender aquele terreno. Nós, como empresários no ramo da incorporação, temos corretores que buscam esse terreno a todo momento, esse tipo de terreno. Quando ele chega para a gente, nós fazemos um estudo imobiliário da região, nós fazemos um estudo de valor, fazemos um estudo do que podemos construir perante as leis, porque tem isso. Em São Paulo nós temos um plano diretor a ser seguido, então nós temos que respeitar as leis de zoneamento ali daquela construção. Então tem terreno que vale a pena e tem terreno que não vale a pena. Porque dentro da incorporação existe vários pormenores ali de coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, que faz com que às vezes seja um negócio lucrativo ou não seja lucrativo. Tá? Então, o trabalho da incorporação ele começa fazendo toda essa análise daquele terreno que chegou no nosso escritório. Uma vez que esse terreno ele é benéfico para a gente começa a fazer um trabalho de negociação com os terrenistas, em que, de fato, como o Eric falou aqui, nós preferimos fazer permuta, porque nós não nos descapitalizamos para fazer aquela etapa inicial de fundação, Sim. De uma equipe de vendas para começar a vender ali para os investidores. Então, uma vez que a gente faz a negociação com esses terrenistas, né, desse terreno específico, fazemos a transferência desse terreno para um CNPJ chamado SPE, que se chama Sociedade de Participação Especial, em que ele tem um prazo de validade. Então, aquele terreno ele é agregado àquela SPE, né, que ele dura no tempo que durar a obra. Né? Então, antes disso, quando a gente tem todo aquele projeto levantado, que é o projeto da prefeitura, eu e o Eric temos, desde o começo, né, nossa principal fonte de renda, que é vender para investidores. A gente não investe capital próprio. Então, por exemplo, se ali naquele terreno eu conseguir levantar 19 apartamentos, tem aqueles apartamentos que fica de permuta para os terrenistas e os outros apartamentos a gente divide igualitariamente para saber quanto vai dar o preço de custo daquela obra para levantar o valor de um apartamento. Como eu falei para você aquela hora, a gente tem um valor de 2 milhões e 500. Então a gente pega os apartamentos, divide por esse valor, vai dar o valor ali que a gente precisa para fazer essa obra acontecer. E até abrir um parênteses aqui, Dani, que olha só como é até mais interessante, às vezes, do que a pessoa que tem essa casa, que vale 600 mil, 700 mil. E ela, eu quero vender porque eu quero o dinheiro já agora. Mas se ela for inteligente, tiver essa sabedoria de esperar, ela pega esse apartamento que vocês fazem na permuta, sendo que vai valorizar depois, e ela vai poder pegar o dobro. Dobro e às vezes até o triplo do valor da construção até a obra ficar pronta, né? E com excelente acabamento que vocês fazem também. Então isso é muito inteligente, cara. Que negócio, seja, se ela for uma pessoa visionária e saber investir o dinheiro dela, ela vai em pouco tempo, porque uma construção de 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, valorizar o dinheiro dela quase 100% ou mais. E ainda ela pode, com esse dinheiro que ela vai receber da venda desses imóveis, voltar com vocês e investir em outras obras. Comprar e sem fazer nada, teoricamente, né? Então olha que esse negócio, também é o nosso hein? plano, né? É ter pessoas, investidores, que vai estar dentro do nosso ecossistema e sempre estar recomprando os apartamentos, reinvestindo o dinheiro do investidor e com isso tá sempre alavancando o capital dela. Cara, fazer até uma pergunta aqui pro pessoal. Vocês sabem como funciona uma grande construtora? Como que elas lucram milhões e bilhões aí durante o ano? Basicamente, hoje, as pessoas comuns, elas têm pouco acesso, de fato, a essas construtoras para pegar um apartamento como um investimento ali. Então, você vê um stand de venda ali na rua tal, e tá saindo uma grande incorporação. Você pega um apartamento aqui na nossa região do Tatuapé, Vila Prudente, Moca, um apartamento de 30 metros quadrados, você vai pagar aí na casa dos 600 mil, 700 mil. Isso no mínimo, tá? No mínimo, metro quadrado.
E, de fato, essa construtora ela começou lá atrás, fazendo a mesma coisa que nós fazemos agora. Nós somos uma incorporadora, na prática, pequenos, mas na nossa cabeça nós somos grandes. E essas pessoas que estão entrando com a gente agora desde o começo, eles estão pegando o start inicial. Só que nós vamos chegar lá em cima um dia. E esses valores vão ficar mais equilibrados. Entende? Então hoje as pessoas, elas que de fato que investem na nossa empresa, elas estão pegando um apartamento que custa ali, vamos colocar, um terço do que ele vale no mercado, entende? Então essa é a vantagem de investir em incorporadoras pequenas, quando se tem a confiança gerada ali. Até porque ele vai pagar um exemplo. Se digamos que vale 10 mil o metro quadrado, ele vai pagar em torno de quanto, mais ou menos, com vocês? Uma média de 6. 6, nossa. Fora que depois vai valorizar, vai valer muito mais que 10 mil. Exato. É um excelente negócio. Você que está assistindo, é um excelente negócio para você que tiver um terreno ou uma casa aí que está parada. E hoje em dia, convenhamos, né? Assim, você até colocar para alugar, às vezes pode ser que, né, o inquilino vai destruir. E tem a questão da liquidez, né? Agora, você tendo a oportunidade de colocar isso como permuta, é um excelente negócio. Porque, como eles falaram, você ganha em apartamento que vai ser valorizado, você vai receber o dobro do valor que vale e você ainda pode reinvestir esse valor. E não coloca nada do bolso, né, para fazer isso acontecer, que é o mais interessante. E esse negócio de vocês, ele tem algum tipo de risco? Onde está o maior risco, se é que tem? E é onde vocês tomam sempre o cuidado, né? Tanto para vocês, né, terem toda essa questão de seguir as normas da prefeitura e também para a pessoa que vai ceder esse terreno para vocês, esse imóvel para vocês. Explica para nós onde está a segurança dela também, para que ela saiba, né, que ela pode confiar no nome hoje da Gomes e Andrade. Cara, você quer falar essa parte? Ou... Assim, existem dois riscos, tanto para a empresa quanto para o investidor. O risco para a gente foi o que o Daniel falou. Se a gente não fizer um bom estudo, se a gente não souber quais são as regras da prefeitura, não souber o que a gente pode fazer de fato e fechar o negócio no escuro, a gente está no risco. Mas como a gente tem uma leve experiência, estamos assessorados a fazer boas escolhas, esse risco ele praticamente zera. Para o investidor, qual que vai ser o risco? O risco é ele, por exemplo, investir o dinheiro dele e lucrar sem fazer nada. Esse é o maior risco que ele vai ter. O maior risco dele é o que o Daniel falou no início. Dobrar o patrimônio dele. O risco que ele falou, o que ele falou no início é a verdade. Quem compra terra sempre está seguro, porque o apartamento ele vai estar ali. O que o cliente está comprando, o terreno, a terra, vai estar ali. Óbvio que ele tem que saber aonde investir, com quem investir, né? Se a empresa é séria, se é honesta, se é correta. Exato. E a gente vem de outros negócios, a gente vem de muitas coisas que nos fez começar do jeito certo o negócio. Nos fez sempre desde o início. Eric, Daniel, a gente vai fazer assim, assim, assado desde o início. Aconteceu diversas coisas nesse pequeno início aí que faz parte. Faz parte e a gente viu que não é fácil. Porém, no final vale a pena. Fazendo do jeito certo, sendo honesto, sabendo ser resiliente, driblando as pedras no caminho que vem de fato, mas como a gente é inteligente, a gente não tem medo de trabalhar, a gente trabalha com raça do início ao fim, a gente conseguiu driblar situações e vender o que a gente tem para vender, resolver o que tem para resolver. Então o risco é muito mínimo aí para o cliente. Cara, falando um pouco dessa questão de risco, eu sou o cara mais técnico aqui da empresa, né? E assim, você falando de risco, cara, tem tanto risco pra gente, quanto risco para quem compra, são os nossos investidores, quanto risco para o terrenista, tá? Então esse risco é um risco calculado. Por quê? Porque há um objeto em que há uma garantia. Então isso é uma coisa importante. Quem trabalha com banco aí sabe bem o que eu estou falando. Sim. Então hoje nós temos o exemplo aqui no Brasil do Banco Master do que acabou de acontecer. Inclusive eu estava conversando com o meu advogado recentemente e eu falei para ele, olha, as pessoas, quando eu já apresentei muito o projeto da Gomes Andrade para muitos investidores, né, em que muitos negaram, falou, olha, não é o momento, eu estou investindo aqui com CDB a 140% no ano. Então assim, as pessoas colocam dinheiro numa empresa em que eles estão vendo ali, às vezes, no aplicativo, ainda mais nesses bancos digital de hoje. Ele acaba aderindo àquilo ali sem um mínimo de entendimento de como funciona o mundo dos investimentos. Então, vem o Zezinho ali, que é o Zezinho baiano,
que ele veio para São Paulo e ele investiu em terra porque ele sabe que terra há um objeto de garantia. Então, esse objeto de garantia faz com que os riscos sejam minimizados. Há um objeto ali que ele pode ser penhorado juridicamente em caso de quebra de contrato de qualquer uma dessas 3 partes que nós estamos citando ao longo dessa conversa. Então, assim, o risco para o terrenista é a demora para a gente poder fazer essa construção. É a demora da gente conseguir investidores para fazer essa construção. Ou não conseguimos os investidores total e nós devolvermos esse terreno para o terrenista. Ou seja, já acabamos com o risco do terrenista. O risco do investidor é eu não conseguir fazer o projeto ser aprovado na prefeitura, não conseguir fazer essa construção. Ou seja, já tem um objeto ali em que a gente pode devolver, vender esse terreno para outras pessoas e devolver o dinheiro desse investidor. Então é um risco calculado, porque há um objeto que pode ser penhorado e devolvido para todos. E o nosso risco, nós estamos todos os dias aí, que é o quê? É correr atrás do investidor, é correr atrás dos terrenistas para fazer isso acontecer. Então, o empresário, de fato, ele vive no risco o tempo inteiro, porque nós somos o motor que faz tudo isso acontecer, entende, William? Então, cara, de fato, assim, quem trabalha com a incorporação imobiliária, lógico, eu estou dando um parecer aqui bem por cima, bem raso, de como isso acontece e de como esses riscos podem influenciar no dia a dia dessas 3 pessoas, que é o terrenista, investidor, barra o incorporador, tá? Como eu falei para vocês, isso aqui é só um método de incorporação, existe vários outros, incorporação a preço de custo, nós podemos pegar um jerique no banco para poder construir sem precisar do dinheiro dos investidores, inclusive o banco ele nunca vai perder, então ele só vai te emprestar o dinheiro caso o documento do terreno esteja tudo regularizado. Que é o que vocês fazem, né? Igual vocês comentaram que já faz toda essa questão de estudo, de análise, Exato. justamente até para minimizar, né, esse risco, e quando o investidor chegar e você apresentar, já vai estar tudo ok. E até modéstia à parte, né, de vocês, que falaram que vocês são pequenos, estão começando, mas começando super bem, por sinal, né? Já com grandes empreendimentos. Eu dei uma olhadinha lá no Instagram de vocês, estão levantando um prédio lá que eu vi a imagem como ele vai ficar no final. Cara, que acabamento, hein? Bacana, muito bonito. Parabéns. A gente parabéns. preza muito pela qualidade, né? Porque se você entregar algo ruim, olha o tanto de vídeos que eu vejo no Instagram de entregas tudo mal feita, de prédios sendo entregues de forma que o cliente vai estar insatisfeito. Então a gente preza muito isso, na qualidade. Tanto das nossas incorporações, tanto nos móveis planejados. A gente é muito chato com isso, porque é sonho. Né? É sonho. A gente está trabalhando com sonho. É sonho. Às vezes é o primeiro apartamento da pessoa, o primeiro imóvel. Às vezes é o sonho dela poder alavancar o dinheiro dela como investidor. Às vezes é o sonho de ela planejar o apartamento, a casa dela. Então eu vou brincar com o sonho da pessoa? Eu não posso. Eu preciso entregar a qualidade. Então a gente preza muito isso. Isso é importante. E quem preza só preço, só quer preço, talvez não vai ter a gente como cliente. Porque a gente preza a qualidade. E a qualidade tem um preço, né? Tem um valor. Que é o que fizeram vocês começarem bem, ter tanta indicação e já ter tantos investidores, né? Com certeza. Muito legal, gente. Com certeza. Ó, agora a gente vai parar tudo. Quero que você preste muita atenção agora. Por quê? Você vai entrar agora no nosso Instagram, Podmoney, que o meu produtor já está colocando aí na tela. Você vai nos seguir. Vai seguir também aqui os nossos convidados, você que ainda não seguiu. E vai se inscrever agora também no nosso canal aqui no YouTube. Tá? Se inscreva, ative o sininho para que você tenha todo esse conhecimento de várias áreas, de vários ramos que o Desempresário traz para você de uma forma muito leve. Olha só que conversa bacana, olha que show, que aula que eles estão dando para você que quer investir, você talvez que quer ter até sua própria incorporadora, quem sabe eles não passam uma mentoria para você. Então, olha só o que o Podmoney traz para você. E agora eu quero fazer um quadro aqui com vocês, um quadro muito bacana, para vocês darem algumas opiniões para a gente. Vou pedir para o meu produtor colocar aqui na tela: incorporação, lucro ou prejuízo? Vou fazer aqui algumas perguntas para vocês e vocês vão falar se é lucro ou se é prejuízo. Então vamos lá, ó. Comprar um terreno barato em região em desenvolvimento, lucro ou prejuízo para construir? Cara, com certeza é prejuízo. Por quê? O mesmo preço da construção aqui na Vila Prudente, na Moca, no Itaim Bibi e no Morumbi, é o mesmo material que eu utilizo nessas áreas, eu vou utilizar em Itaquera, eu vou utilizar em qualquer região. Não menosprezando quem mora em Guaianazes, tá? Mas nós estamos falando aqui de uma regiões, geolocalização, né? Em que não há um alto valor por metro quadrado, nas né? aquisições por metro quadrado. Então,
é besteira, é prejuízo, certo? Prejuízo também, Eric, concorda? Prejuízo porque a nossa energia vai ser a mesma. Os nossos investidores, eles querem lucro. Nosso cliente, ele quer lucro. Como fosse um acionista, Se eu né? for Exato. escolher um ambiente que não vai trazer lucro para o meu cliente, eu vou estar dando prejuízo, porque ele não vai querer fechar com a gente não vai conseguir incorporar. Então, é melhor a gente seguir aonde dá lucro, que é regiões mais potenciais. Seguir o caminho certo que não falha, né? O É mais arroz e o difícil, feijão, é mais né? difícil você achar, porém, a gente acha. A gente consegue fazer vários games aí para achar. Legal. Fazer incorporação sem sócio. Lucro ou prejuízo? Cara, eu não colocaria dentro do lucro ou prejuízo. Essa parte de sociedade era até uma coisa que eu ia falar, mas que bom que você tocou no assunto. Onde o sócio ele é importante dentro de uma empresa? Quando um faz uma coisa e o outro faz outra. Quando os dois se agregam. Não tem porquê o Daniel ele ser o cara técnico, o cara que vende, o cara que faz o financeiro, o cara que cuida de tudo, e o outro sócio somente estar ali por algo que possa oferecer de Uhum. dinheiro, né? Então, foi uma coisa muito bem desenhada por mim e pelo Eric. Desde o começo, essa empresa foi regida por investidores, como a gente bem falou para vocês, e desde o começo foi um trabalho árduo que nós fizemos juntos. Então, hoje nós temos investidores que foi captado por mim, tem investidores que foi captado por ele, e juntos nós estamos fazendo um bom trabalho na internet. Então, ter sócio ou não ter sócio não é questão de lucro ou prejuízo, é como os dois se agregam. Se agrega, é lucro, e se não agrega, é prejuízo. Prejuízo, né? Porque aí é briga, e aí é confusão, e onde tem confusão, né? Não fala a mesma língua, Com certeza. já era. E até a Bíblia tem um exemplo disso, que é a Torre de Babel, né? Quando Exatamente. Deus desceu e confundiu tudo, já era a construção daquela torre, né? Muito legal. Vender 100% das unidades da planta. Lucro ou prejuízo? Cara, depende da estratégia, né? A gente tem uma estratégia que é trabalhar com investidor. Então, para a gente é importante e é lucrativo vender antes. Mas para quem vende para cliente final, que pode ser também uma estratégia nossa futura, é muito importante você guardar algumas opções para quando estiver pronto ou quase pronto que você consegue vender mais caro as opções. Então, vai muito de estratégia, de momentos, mas Mas no geral é prejuízo. Porque hoje nós temos um índice que mede esse custo do material por ano no Brasil. Então, quem compra apartamento aqui na planta de uma construtora sabe o que eu estou falando, paga a evolução de obra, paga a INCC. Tem isso mesmo. Vocês sabem por que isso funciona? Por conta dos custos dos materiais e os impostos que sempre aumentam. Então, eles têm que reajustar isso sempre. E por que é prejuízo para a incorporadora? Porque se a incorporadora vende tudo ali no começo, tá? E ela não guarda uma margem para ela vender quando aquele empreendimento já estiver quase pronto, que é onde está o valor, né? Quando já está quase pronto, as pessoas elas dão valor para quando vê aquilo de fato. Nem todo mundo tem o poder de enxergar que aquilo vai dar certo. Então, ela pode vender uma unidade que na planta estava custando, um exemplo, tem um apartamento de uma empresa aqui na Vila Ema, que é a Diálogo, todo mundo conhece, não tem nem problema eu falar aqui, que estava sendo vendido na planta por 598 mil, 2 dormitórios. Depois que ficou pronto, passou por 850 mil. Então, esse INCC dessas pessoas que pagaram ali, quem comprou na planta, segurou essas unidades para a construtora que não teve prejuízo nenhum, para ela vender mais caro depois, entende? Então, essa estratégia é uma estratégia de prejuízo, vender tudo antes. Muito legal. E até isso que você citou, aconteceu, acho que algo parecido, se eu não me engano, foi em 1996. Era uma empresa, acho que era até do interior, e não tinha todo esse regimento, não tinha até mesmo incentivo, né, do governo para essa questão de construção. E aí eles começavam a pedalar, porque justamente faziam isso, não tinham esse controle, e aí perdiam a mão. Aí tinham que fazer uma outra obra com o dinheiro que alavancavam nessa obra, pagava a obra anterior, até que chegou o ponto deles Quebrou. terem quebrado, né? E por último, construir padrão médio, tentando vender como alto padrão. Lucro ou prejuízo? Cara, construir padrão médio tentando vender como alto padrão. É assim, o mercado por si só, ele já é bem ajustado, sabe, na construção civil. Então, hoje quem investe em imóveis são pessoas que geralmente sabem o que estão fazendo. Então, é quase impossível disso acontecer, tá? O empresário que ele quer abrir uma incorporadora, ele vai fazer um empreendimento que ele é médio padrão e querer vender como novo, ele não vai conseguir vender. Então, se ele agregou o valor financeiro ali no começo, certamente ele vai quebrar. A não ser que ele refaça os cálculos e tente vender ali para o pessoal que é da classe certa para aquele empreendimento. Então,
talvez não seria também no campo do lucro prejuízo, sim uma estratégia que não daria certo naquele começo e ele tivesse que recalcular. Então, assim, sim seria prejuízo porque ele perderia ali um tempo de venda, de Sim, fazer uma estratégia em que agrega pessoas para fazer isso acontecer, entende? entendi. Também, Eric, Prejuízo, né? prejuízo, Prejuízo, né? porque você está enganando as pessoas também, né? Uhum. E O é cliente não falta é do besta. caráter, O né? cliente não é besta, ele vai saber que ele está comprando algo Exato. que não está sendo entregado. Uhum. Então é prejuízo. E até a gente já tá caminhando pro final. Passa muito rápido, gente. Passa muito rápido. Mas o que vocês até citaram, né? Sobre grandes incorporadoras. E o que acontece? Por que o metro quadrado tá tão caro aqui na nossa região, né? Em toda essa região aqui, em muitos lugares da Zona Leste. Porque essas grandes incorporadoras, elas estão meio que dominando, entre aspas, né? E aí eles, como estão tendo esse domínio, eles colocam o preço lá em cima. Então, a importância de você ter boas incorporadoras como a de vocês, para justamente conseguir trazer esse menor preço para o investidor e para quem vai comprar também, né? Realizar esse sonho. Às vezes, em vez de procurar uma grande incorporadora, cara, procurar vocês que estão aí crescendo, né? Nessa pegada tão bacana, porque vai ser muito mais vantajoso para realizar esse sonho do que as grandes incorporadoras hoje que colocam o custo lá em cima, impossibilitando, né, de ter esse sonho realizado. Então, só finalizando aqui o nosso quadro, uma salva de palmas. Valeu, muito legal. Quadro, lucro, o prejuízo encerrado. E aí, para a gente já encaminhando para o final, eu quero fazer uma pergunta para vocês, que eu até coloquei aqui, que eu acho que ela é muito importante, né? O que mudou no mercado nos últimos anos e qual que é a tendência agora para o futuro? Vocês responderam essas perguntas, em seguida a gente já vai para a consideração final de vocês. Cara, o mercado ele vem crescendo absurdamente. Se você olhar em qualquer rua, em qualquer região, tem algum prédio sendo construído. Antigamente, eu não sei se por não estar envolvido, eu não prestava tanta atenção assim. Mas hoje eu vejo e falo, caramba, mais um prédio sendo levantado, mais uma incorporação sendo feita. E eu gosto de surfar, né? De estar nessa onda. Uhum. Se tem pessoas ganhando dinheiro com isso, eu preciso também estar ganhando dinheiro com isso. Então eu vejo que é um mercado que, por mais que a taxa Selic está alta, por mais que o governo não está ajudando as pessoas a comprarem, existe muita gente que tem dinheiro, muita gente que quer investir, muita gente que quer comprar o seu primeiro apartamento ou comprar o seu segundo apartamento e a demanda existe. Então, como eu falei, eu gosto de surfar essa onda, eu gosto de aproveitar para ganhar o dinheiro e a gente está cada vez mais se profissionalizando para poder seguir essa demanda que existe no mercado. Né? Existem grandes construtoras, existem as pequenas construtoras que é a gente. Como você disse anteriormente, quem sabe e que tem acesso a comprar mais barato com as pequenas, eu quero aproveitar e pegar esses clientes para a gente. Até porque o market share é gigantesco, né? Cara, falando um pouco disso que você falou da mudança, assim, no mercado imobiliário, ele é, na verdade, eu acho que na maioria dos ramos hoje, ele tudo se adapta, tá? Então, a gente fala de mudança na seguinte situação. Como eu falei para vocês, aquelas pessoas mais antigas, eles sempre dão conselho pro filho o quê? Filho, compra terreno, compra terreno, compra terreno. Ele sempre disse isso. E o que acontece? Antigamente, as pessoas que estudam sobre esse assunto sabem, o acesso ao crédito era muito difícil. Então, vou dar o exemplo aqui do meu pai. Meu pai, ele era um cara que ele veio do Nordeste, né? Em 1967, por aí. E o sonho dele era comprar uma casa aqui em São Paulo. Só que e as casas eram baratas. A gente fala de terreno aqui na nossa região que a gente mora, terrenos que chegavam a 25 mil, 20 mil. Naquela época era muito dinheiro. Então, o acesso ao crédito era difícil. E o que começou a mudar ao longo desse tempo, né? Tem muitas pessoas que fazem muitas divisões políticas, pessoas que às vezes não estudam como funciona esse jogo, esquece de se adaptar e de ver Uhum. realmente o que a população consegue fazer perante aos cenários econômicos aqui do Brasil. Então vamos lá. O governo ele tem liberado bastante acesso ao crédito, tá? Recente, né? Vamos colocar aí de 2015 para cá, o acesso ao crédito ficou muito grande. Então você pode ver seu grupo de amigos, o grupo de amigos de vocês que moram em casa aí, quantas pessoas compraram apartamento desse tempo para cá? Eu conheço várias, várias, não é poucas, são várias, em que isso não acontecia antes. Porém, hoje, a maioria dos empreendimentos que eles se enquadram no Minha Casa Minha Vida, ele tem um problema, ele tem um déficit, que é o quê? A Caixa, ela liberava um determinado valor para
essa pessoa, né, pelo programa Minha Casa Minha Vida. E ela requisitava que essa pessoa ganhasse até X salários mínimos, né? Só que essa pessoa, ela atendia esse pré-requisito. Só que a renda dela, muitas vezes por essa exigência, né, perdão, ele não conseguia pagar a parcela do apartamento. Porque, por exemplo, se ele ganhava 3 mil reais, a parcela do apartamento ficava em 2 mil. Ele sobrava 1.000 para ele poder custear todas as outras coisas, né, necessidades pessoais dele ali. Então começou a ter muita devolução de apartamentos, né? Muita devolução. E agora a Caixa está com um novo projeto em que ela estendeu um pouco esse limite, né, do quanto você pode ganhar para financiar pela Minha Casa Minha Vida. E isso tem facilitado ainda mais o crédito, né, para as pessoas que querem adquirir um imóvel. E geralmente as pessoas optam pelo apartamento, que é um objeto também do que eu vou falar agora. Antigamente as pessoas, no nosso mercado agora falando da parte do empresário, ele preferia construir casas. Não sei se vocês acompanham aí e tal. As pessoas, eles construíam condomíniozinhos de casa. Então a evolução, ela vai se verticalizando. As pessoas construíam casas. Que era aquelas casas germinadas, né? Teve uma época que foi Exato, um boom disso, né? Exato. Então, assim, as coisas vão se verticalizando. Antigamente o empresário, ele olhava e falava, pô, nesse terreno aqui de 10 por 30, eu consigo construir quantas casas? Aí ele fazia um condomíniozinho de casa, fazia aprovação na prefeitura, ok. O empresário começou a analisar o quê? O acesso ao crédito tá barato para as pessoas. Então, qual que é a conta que eu tenho que fazer e qual que é o plano que eu tenho que seguir para verticalizar, para fazer prédio? Então, quando essa onda começou a ganhar força, todo mundo começou a surfar. E aí surgiu muitos pequenos incorporadores para fazer isso acontecer também. Até porque a geração Z é uma geração, né, que eu falo isso infelizmente, né? Mas que não, infelizmente não tá perdendo um pouco daquela questão de querer casar, construir família, e estão indo cada vez mais para esses Exato. apartamentos Ponto perto do muito metrô, importante, muito importante. né, que é os chamados estúdios, né? São menores, e então isso também acaba fazendo melhor o business, né, de vocês devido a todo esse cenário, né, atual. E, gente, passou rápido, infelizmente, mas, cara, muito legal esse bate-papo. Olha só que show, que aula que vocês deram aqui. Quero agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, por estar trazendo, né, toda essa mentoria gratuita aqui no nosso canal, Podmoney, o podcast que mais cresce no Brasil. E agora eu quero que vocês deem a consideração final de vocês aí, uma mensagem para o público, de fé, de esperança, para a gente poder estar encerrando. Pode começar por você, Eric. Queria agradecer o convite, primeiramente. Foi muito bom o bate-papo, né? A gente conseguiu, por mais que foi bem rápido, a gente conseguiu passar bastante coisa, nossa trajetória, nossa experiência, o que a gente vive hoje. E queria falar para o público que está assistindo que se você tem um sonho, vá atrás do seu sonho, porque você é capaz de realizar tudo que você almeja. Fácil não vai ser, pedras no caminho vai ter, você às vezes vai conseguir alguma coisa, mas vai perder, vai conquistar, mas vai, enfim, ter momentos de querer desistir, mas se você tem um sonho, vai até o final, que no final vale a pena, e sempre com Deus no coração. Amém. Eu também quero agradecer a oportunidade aqui. É meu primeiro podcast, que por sinal já fui convidado para outros, mas de fato nunca deu certo, esse é meu primeiro, então Legal. mais uma vez, né, eu falei muito sobre Deus aqui no podcast e sei que foi uma oportunidade que ele me colocou aqui para falar com você. Com certeza é um canal que eu acompanho e é um canal que vem crescendo bastante, levando bastante informação positiva para as pessoas. E o que eu posso deixar de recado, como o Eric falou, para as pessoas é assim, pedras no caminho, elas estarão sempre, independentemente daquilo que você escolher. Então, o que você plantar no coração, se você decidir que vai fazer algo ou não fazer, a diferença é quem constrói é aquele que tomou a ação de fazer acontecer. Então não seja essa pessoa que se desdenha de si mesmo, que acha que você não merece realizar tal coisa. Coloca que Deus já providenciou isso para você. Vai, corre atrás dos seus objetivos, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês hoje. É isso, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado você que nos acompanhou aqui até o final. E é o que eu falo para vocês. Mais uma vez, um show aqui, uma aula, porque é o que eu sempre falo. Cuidado. Cuidado com podcast de 2 horas duvidoso, que só quer saber de monetizar, não quer passar informação. Aqui no Podmoney é informação com entretenimento, porque o Podmoney ele é sabor podcast. Então você tem que estar aqui, tem que participar com a gente, porque é leve, passa rápido, você aprende. Espero que você pegou seu caderno, anotou tudo aqui dessa aula que a gente teve. E a minha mensagem final para você
se você tem essa chama no seu coração, tá insatisfeito onde você tá, igual a história que eles contaram aqui, cara, às vezes é a chama do empreendedorismo ardendo no seu coração. É a chama do vendedor que tá correndo nas suas veias e você não sabe mais o que fazer, só toma atitude. Quando eles tomaram atitude, colocaram Deus na frente, tudo deu certo. Então que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que se você estiver com alguma enfermidade, que você seja curado em nome de Jesus, alguma depressão, alguma ansiedade, eu creio que no nome do Senhor Jesus agora você será curado, porque o Senhor faz parte aqui de todo esse projeto. Eu quero agradecer você mais uma vez por ter nos acompanhado até aqui e até o próximo episódio. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado, meu amigo. Tamo junto.